agenda aqui dessa apresentação, em grande medida, ela vai seguir esse trabalho que a gente fez para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi um trabalho de 5 anos, tá? Final ali de 2016, quando a gente estabeleceu o convênio, até a entrega, né, desse documento, o ano passado, e, na verdade, é um trabalho que segue, tá? Qual foi a lógica desse trabalho, né? Que a gente pudesse criar um sistema de monitoramento e acompanhamento dos parques tecnológicos que fosse perene, tá? Porque normalmente o pessoal fazia, né, aqueles diagnósticos sobre parques, sobre incubadora, que é muito importante, mas é aquela fotografia do momento, tá? E aí, né, às vezes no ano seguinte não tinha, no ano posterior não tinha, ficava ali um gap de 4, 5 anos entre uma coleta de dados e outra, e aí a gente não consegue muito trabalhar uma estatística, digamos, mais inferencial, uma estatística já puxando ali para os métodos econométricos, que permite a gente ter decisões ou compreender o fenômeno de parques tecnológicos dentro de uma perspectiva de causa e efeito, tá? Por que eu digo causa e efeito? Para a gente poder entender o que está acontecendo, né, o porquê, né, dos números, dos indicadores, do comportamento, e poder tomar decisão, principalmente, especialmente em termos de política pública, tá? E aí, com esse projeto, tá, culminou na plataforma que chama InovaData BR, né, se vocês colocarem aí no Google, vocês localizam, onde ali está sempre a informação mais atualizada que a gente tem de parques. Por quê? Porque na plataforma, os parques tecnológicos podem, em qualquer momento, atualizar algumas informações a respeito deles, tá? E especialmente o número de empresas, tá? E ali e o estágio de desenvolvimento do parque. Então, ali vocês conseguem identificar quais são os parques tecnológicos no Brasil, qual o estágio que eles estão, a localização de cada parque individualmente, as principais informações desse parque tecnológico para um contato, e também as empresas que estão vinculadas àquele parque ou àquela cidade onde está localizado aquele parque tecnológico, tá? E do ponto de vista de indicadores financeiros, a gente sempre vai ter do ano anterior, tá? Por que eu quero dizer indicadores financeiros? Faturamento, impostos, empregos, receitas, projetos, que a gente abre a plataforma no ano, né? E ele é sempre, então, colhido com dados, com os valores, né, do ano anterior, tá? Bom, em função disso, a gente fez uma coleta de dados, que foi, então, 17, 18, 19, tá? Que é na qual a gente, então, aliás, desculpa, 17, 18, 19, na qual agora, então, a gente apresenta para vocês os principais resultados que nós encontramos. Nós vamos abrir agora, né, a plataforma para colher os dados de 2021 e já colhemos de 2020, né? Então, isso vai me permitir, né, o ano que vem a gente deve fazer uma nova publicação nesse sentido, já ter ali um histórico, né, de mais ou menos ali 6 anos de informação sobre os parques tecnológicos aqui no Brasil, tá? E aí nós vamos, então, falar um pouquinho do framework do projeto, tá? Como é que foi estabelecido a base conceitual que nos permitiu, então, inclusive, desenvolver os próprios instrumentos de coleta e os principais resultados que a gente encontrou até o presente momento, tá? Do ponto de vista conceitual, como é que a gente conduziu o trabalho, tá? Primeiro, o seguinte, né? Qual é o objetivo central de um parque tecnológico? Né? O que é um parque tecnológico? O que é um parque tecnológico de sucesso? E são todas respostas que a gente não tem consenso na literatura, tá? A única coisa, talvez, que a gente tenha, assim, de grande consenso na literatura e os praticantes, aqueles que estão na gestão, é que parques tecnológicos, né, no mundo inteiro, são instrumentos, né, de política de desenvolvimento econômico, tá? Enquanto agentes promotores de inovação de base tecnológica, tá? E aí, dentro do conceito de inovação, né, o que nós entendemos disso? Que inovação é produto, processo, serviço que efetivamente vai para o mercado. E inovação não é fácil, gente, né? Colocar um novo produto, um novo processo no mercado, um modelo organizacional, né? A gente tem várias formas de inovação, mas, por definição, a inovação tem que trazer retorno financeiro,
né? Então, também, quase que por definição, de acordo com o Manual de Oslo, quem faz, né, ou quem promove a inovação são as empresas, porque elas efetivamente levam isso tudo para o mercado. Por outro lado, matéria-prima para inovação, conhecimento, né? Por outro lado, inovação é um processo muito arriscado, né? Em sendo um processo muito arriscado, você precisa de incentivos, você precisa de regulação, você precisa de segurança jurídica. E o que a literatura nos fala, né, sobre essa questão, né? Você tem vários modelos para inovação, os sistemas de inovação, Triângulo de Sábato, Laissez-faire, todos caminhando, né, por essa questão da relação entre os atores, tá? Que atores são esses? Universidade, empresa, governo, tá? Bom, a gente trabalha, né, dentro da base conceitual da Triple Helix, né, dentro desse princípio de que o caminho e o modelo para a inovação é a interação universidade, empresa e governo, mas ela traz alguns elementos, né, que robustecem esse modelo, né? O primeiro deles, né, diz respeito ao protagonismo da universidade nesse processo. Tá? E o segundo diz respeito ao papel das organizações intermediárias. Quem são essas organizações intermediárias? São aqueles entes que fazem com que essa aproximação, com que essa interação aconteça, tá? Por quê? Porque são entes com missões, com objetivos muito distintos, né? E que naturalmente têm muita dificuldade de interação. Isso é um processo natural, não é privilégio nosso, isso acontece no mundo inteiro, né? Talvez a diferença de alguns lugares do mundo, né, aqueles que já avançaram mais em relação a essa questão da inovação, é que eles criaram juízo há 30, 40 anos atrás, a gente ainda está tentando aqui criar juízo, né? Porque até pouco tempo atrás, né, se tinha muita discussão dessa relação, por exemplo, da universidade com as empresas, né? E a gente sabe de instituições que ainda têm muita dificuldade nessa relação. Então, essas organizações intermediárias, elas favorecem esse processo de aproximação e de interação com o objetivo de promoção da inovação tecnológica. Exemplos de organizações intermediárias são os parques tecnológicos, os incubadores de empresas, aceleradoras, algumas organizações, às vezes, como o SEBRAE, né, e tantas outras que fazem justamente essa articulação. Os núcleos de inovação tecnológica também são bons exemplos, tá? Bom, nós temos no mundo vários modelos de parque. Qual é o melhor modelo de parque? Né? Não é possível dizer isso, tá? Porque o melhor modelo de parque vai depender daquilo que a gente chama hoje, né, dentro dos nossos estudos, de dois elementos importantes. Aquilo que a gente chama, primeiro, de fatores de sucesso para um parque tecnológico, que são quase condições necessárias para que você tenha projeto de parque tecnológico, e outro são condições de contorno. Tá? O que diferencia essas condições de contorno com fatores de sucesso? Porque dentro dessas condições de contorno, tem elementos que eu não consigo atuar sobre. Então, por exemplo, a gente sabe que um fator de sucesso para parque tecnológico é a localização geográfica. Né? Parques tecnológicos que estão em grandes centros, né, é intuitivo e natural pensar, né, que eles vão ter um processo de desenvolvimento mais rápido, mais acelerado, mais facilitado pela localização geográfica. Né? Eu sempre digo para o pessoal o seguinte, fazer parque tecnológico em Recife, no Rio de Janeiro, né? É difícil, mas é fácil. Fazer parque tecnológico numa cidade como Viçosa, né? Os desafios são muito, muito, muito maiores, né? E por que condição de contorno? Porque eu não tenho como mudar isso, né? Senão não vai ser o parque tecnológico de Viçosa, né? Então, as condições de contorno têm muita relação com isso, com aquilo que a gente, né, tá dentro ali do ambiente onde o parque está inserido e que esses atores não têm muito onde inferir. O que a gente sabe também, a gente pode falar em parques científicos, né, onde as empresas ali estão mais focadas na questão de desenvolvimento de projetos, pesquisa e desenvolvimento, parques tecnológicos, onde a gente já começa a ter alguma produção, e parques, né, que nós chamamos muito comum dos Estados Unidos, que são os University Research Parks, são parques universitários, que literalmente, né, na grande maioria, estão dentro, né, do próprio campus ali da universidade, e particularmente é um modelo que eu gosto muito, tá? Então, o que é um parque tecnológico de sucesso? Isso é uma questão muito difícil de compreender, né? Porque são várias as variáveis envolvidas, né? E quando a gente iniciou a pesquisa, obviamente, né, uma delas é tempo, né? Porque a medida de sucesso e fracasso, ela depende do quê? Ela depende de objetivos, dos recursos que você alocou para isso e do tempo que você pretende alcançar determinados resultados. Então, um cuidado que a gente teve muito grande nesse trabalho foi de não comprometer a reputação dos parques, né?
Porque tem muita gente desavisada, né, que, desculpa a sinceridade, não entende nada de parque tecnológico, não entende nada de ambiente de inovação, né, muitas vezes assumem posições no governo, por exemplo, né, e sai falando, né, que parque tecnológico é um elefante branco, né, e quando você vai olhar ali o que é, ele está com referência de 2, 3 parques que acabaram de ser criados, né, e o que acontece? Parques tecnológicos são empreendimentos que levam, no mínimo, aí 15 anos, né, para poder atingir um grau de maturidade, para a gente falar de densidade de empresa, porque a métrica, usualmente, mais importante para um parque tecnológico é o número de empresas residentes, né? Em função do número de empresas residentes, quanto que essas empresas faturam, quanto que essas empresas geram de emprego, né? Porque se você pegar um parque científico, por exemplo, a densidade de empresas está muito associada com empresas o quê? Que fazem pesquisa e desenvolvimento, não geram necessariamente receita, né? Então, esse seria um indicador que não seria legal para um parque, por exemplo, né? Um parque essencialmente científico, né? Aí você vai ter indicadores como propriedade intelectual, o número de doutores, mestres, né, de pessoas qualificadas envolvidas nessas empresas. Então, por isso que não dá para você universalizar, né, um conceito de parque e nem um conceito do que seja sucesso ou fracasso, porque essa realmente é uma medida muito relativa, tá? A definição que eu mais gosto de parque tecnológico é aquela, né, que é dada pela União lá no Reino Unido, né, dos Science Parks, né, na Inglaterra se trabalha muito com o conceito de parques científicos, né, que ela diz o seguinte, que é uma iniciativa de suporte empresarial e transferência de tecnologia, que primeiro incentiva e apoia as startups e a incubação de negócios. Isso é muito interessante nessa definição, porque ela traz a questão da incubação, né, e da criação de empresas, né, que às vezes a gente fica, né, a gente tem contato com alguns gestores de parque, o pessoal meio que fica esperando as empresas chegarem, né, e assim, a depender do contexto desse parque, por exemplo, o Parque Tecnológico de Viçosa, eu vou falar muito do Parque Tecnológico de Viçosa, porque é o nosso parque, né, e não vai nos constranger, nem constrangeremos outros gestores, né. Nós temos que trabalhar fortemente a criação de empresas. Porque a principal pergunta para o gestor de parque é quem são as empresas, ou quais são as empresas que vão povoar esse parque. No nosso caso específico, na grande maioria absoluta, são empresas que nós estamos criando hoje, ou que nós criamos há 20 anos atrás por meio da incubadora. Tá? É claro que você tem estratégias para atrair empresas maduras, empresas internacionais, né? Mas no nosso caso específico, e que é a realidade de muitos parques, são as empresas que nós vamos trabalhar, né? São as spin-offs, né? Porque spin-offs, empresas realmente criadas a partir de projetos de pesquisa de empreendedores da universidade, tá? Mas também é um ambiente, né, que não cuida só das startups, ele vai ser um ambiente favorável para que as empresas maiores, para que as empresas internacionais, para que as empresas maduras possam se desenvolver cada vez mais, principalmente facilitando o quê? O processo formal de inovação, né? E esse parque tecnológico, quase que como uma condição sine qua non, né, ele vai ter vínculos formais com universidades, centros de pesquisa e por aí vai. Por quê? Porque essa é a primeira condição de sucesso de um parque tecnológico. Forte, ele tem que estar ancorado em forte base científica e tecnológica, né? Você tem outros formatos de aglomeração de empresas, arranjos produtivos, distritos industriais, e todos são bons, né? E você tem parques tecnológicos, então não quer dizer que uma coisa é melhor que outra, mas quando nós estamos falando de parques tecnológicos, dentro do contexto de parque, a gente precisa levar em consideração que o principal fator de sucesso, né, para começar a conversa, né, a gente tem que saber qual que é a âncora científica e tecnológica desse parque, tá? Tem um professor, né, na Universidade de Carolina do Norte, que eu gosto muito, o professor Albert Link, assim, né, ele trabalha com os artigos dele, os papers de parques tecnológicos, assim, desde lá, dos idos dos anos 2000, né, e aí tem na literatura ficou conhecido como Link Dictum, né, se você viu um parque, você viu um parque, né, não dá para generalizar, né, e às vezes a gente vê esse descuidado das pessoas, né, visita o parque, conhece um parque, 2 parques e sai generalizando uma série de coisas, né, esse é um problema da literatura, porque boa parte, né, dos estudos que vêm de parques tecnológicos são estudos de caso, né, e de novo, estudos de caso, não, né, a depender, e na grande maioria das vezes não cabe generalizações, tá? No Brasil, nós temos um marco legal de ciência, tecnologia e inovação, tá? Inicialmente, a gente tem a Lei 10.973 de 2004, que é a Lei de Inovação,
que foi, né, alterada, modificada, né, profundamente pela Lei 13.243 de 2016 e, posteriormente, pelo Decreto 9.283 de 2018, que são, assim, para nós, gestores de parque, é uma benção, tá? Eu falo que esse marco legal de ciência e tecnologia, ele faz com que a gente durma tranquilamente, né? Nós que somos gestores públicos, que estamos nas universidades, que fazemos uma relação público-privada, né? Quando a gente começou o Parque Tecnológico de Viçosa em 2011, a gente tinha a lei da inovação, mas nós não tínhamos, né, claramente essas questões, né, especialmente dos ambientes de inovação e o que podia e o que não podia. Né? Então, era muito desafiador, até especialmente no caso da UFV, porque a gente fez, né, quando eu digo a gente, é a universidade, né? Nós fizemos a opção, né, de que o Parque Tecnológico da UFV seria gerido pela UFV, né? Um modelo muito semelhante aos Estados Unidos, quando nós falamos do University Research Park, né? Alguns parques, né, fizeram outros modelos, criaram associações, né, criaram empresas públicas, né, ou sociedades, enfim, você tem, do ponto de vista jurídico, você tem alguns modelos, tá? Em função da opção que a gente fez, essa relação público-privado, né, por exemplo, como pôr uma empresa dentro de um parque, numa área que é pública, né? Aí, quando você conversa a primeira vez, né, a pessoa fala assim, tem que fazer licitação. Se fizer licitação, acabou, né, gente? Nasce morto. Então, assim, a gente conseguiu, né, dentro da universidade, estabelecer um processo seletivo naquela época. Com muito cuidado, com muito estudo, né, com a aprovação da Procuradoria Jurídica, Conselho Universitário, etc. e tal. Hoje, né, se você ler a Lei 13.243 e o Decreto 9.283, isso está tacitamente, né, lá colocado, o que nos traz aquilo que eu falei, né, mais segurança jurídica. Né, a inovação, a segurança jurídica é importante. Então, uma empresa vai investir 2 milhões, 3 milhões, igual a gente tem aqui, empresas que investem em infraestrutura no parque, num prédio que jamais será delas, porque pertence à universidade, né? E elas fazem esse investimento para poder estar ali no parque, né? Elas querem ter segurança desse investimento, tá? Então, esse marco legal nosso, né? Tem dificuldades, tem problemas, ainda tem, mas eu acho, assim, na minha opinião, foi um grande avanço. E no marco legal diz o seguinte, que Parque Tecnológico é um complexo planejado, desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura da inovação, da competitividade, da capacitação empresarial, da promoção de sinergias, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, tá? Entre empresas e uma ou mais ICT, ou seja, o papel da organização intermediária novamente, né? E da literatura, né? O que a gente ainda tem de consenso nessa questão de definição de parques tecnológicos? Primeiro, são instrumentos de política pública de tecnologia e inovação, que contribuem com o desenvolvimento regional, por meio, obviamente, da geração de empresas, renda e emprego de qualidade, né? E no mundo inteiro, né, privilégio nosso no Brasil, são financiados com recurso público, porque essa era outra celeuma que a gente escutava o tempo todo, né? Já financiamos parque, agora não precisa mais, agora tem que ter sustentabilidade financeira. E a gente precisa entender isso, né? O que é essa sustentabilidade financeira, o que é essa sustentabilidade econômica, e entender que parques tecnológicos são necessariamente financiados com recursos públicos no mundo inteiro, tá? Aí vocês têm a lista, né? Uma estimativa, a gente não tem precisão nesses números, né? Mas a estimativa que nós temos aí de parques tecnológicos no mundo, né? Então, hoje no Brasil, não vou falar hoje, porque esse número já mudou se eu falar no Inova Data BR, mas na época do estudo, né, a gente identificou 93 iniciativas de parque, das quais 55 estavam em estágio de operação. O que é o estágio de operação para um parque? É quando o parque, ele efetivamente tem uma empresa residente, não é empresa incubada, não é startup, não é empresa associada, não é empresa vinculada, não é o APL da cidade, né? É efetivamente uma empresa residente, tá? E nesse caso, no Brasil, então, foram identificados 55 parques tecnológicos em operação, né? No mundo hoje se estima que a gente tenha mais de 1.000 parques tecnológicos. E aí, como parques são necessariamente financiados com recursos públicos, é muito natural, óbvio e necessário que eles precisam ser avaliados. E aí é onde que ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta de ser avaliado. Né? Gestor de parque não gosta de ser avaliado, principalmente pelos históricos ruins de avaliação, onde que muitas vezes se mancha a reputação do parque, sem ter todas as variáveis ali envolvidas, tá? E o que a gente usualmente vê quando nós falamos de avaliação, né,
de políticas públicas, especialmente no que diz respeito a ambientes de inovação, como incubadoras parques, a turma normalmente vai se atrelar àqueles indicadores principais, que são econômicos, financeiros de inovação, óbvio, né? Eles são necessários. Mas quando a gente pensa numa avaliação mais madura, né, nós temos que ir para além desses indicadores, né? E desse processo de avaliação a gente tem que considerar o quê? A heterogeneidade, né? E entender que parques tecnológicos são empreendimentos de longo prazo, né? De longo prazo. Então, nesse processo de avaliação, o cuidado que a gente tem que tomar é que ele não pode ser apenas uma fotografia do momento, não que isso não seja importante, claro que é. Né? Então, no Inova Data BR, hoje a gente vai tirando fotografias do momento ali o tempo todo, mas eu tenho que pensar em construção de séries históricas que me permitem conclusões mais assertivas. Então, dentro dessa proposta de avaliar os parques, mas dentro de um processo de longo prazo, né, a gente considerou 2 elementos principais, que está nessa base conceitual aí, né, de artigos que o Raoni provavelmente compartilhou aí com vocês, que é aquilo, né, que eu comentei, que nós chamamos de condição de contorno e fator de sucesso. Então, essa ordem aí, gente, eu brinco com meus alunos o seguinte, né? É igual os 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro mandamento, né? Todo mundo sabe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, todos sabem. O 10º, a turma já tem dificuldade de lembrar, né? Então, assim, essa ordem aqui, né? Ela é quase que uma ordem de importância, né? Que é forte base científica e tecnológica, processos de governança bem estabelecidos, porque enquanto organização intermediária, envolve relação com universidade, empresa e governo. Se eu pensar na quarta e na quinta hélice, ainda estou falando de sociedade, né, e avaliando a questão toda ambiental. Não que isso não esteja na Triple Helix, né, mas isso é uma outra história, né. Então, como levar em consideração no governo do parque, né, processos de tomada de decisão com a participação de entes tão distintos, com missões tão distintas, com objetivos tão distintos, mas que tem que convergir no que concerne à direção do parque tecnológico, tá? Uma coisa importante é não confundir modelo jurídico com processo de governança. Para qualquer modelo jurídico que você estabelecer para um parque tecnológico, seja um parque universitário, uma autarquia, uma associação, uma OCIP, você vai ter que estabelecer um processo de governança, tá? A localização do parque, a localização geográfica do parque, né? Então, por que eu digo, eu gosto muito desse modelo de parque nos Estados Unidos, na Inglaterra também é muito comum a gente ter assim, em que o parque está dentro do campus das universidades, né? Isso traz, né, nos Estados Unidos falam muito Spark, né, faíscas, né, desse processo de interação com as empresas muito ricas. Então, os alunos e os pesquisadores, eles vão, né, no café ali, e ali estão os pesquisadores das empresas, a turma está discutindo inovação, tecnologia o tempo todo, né, os alunos estão ali do lado do laboratório da universidade, do campus, na garagem, né, muito comum lá também, olha para o outro lado ali, está uma Eastman, uma IBM, né, e por aí vai. Então, isso estimula, né, enquanto ambiente, todo esse processo. Por que um parque tecnológico ele faz tanta questão de estar próximo a uma universidade? Né? Inclusive fazendo investimentos em infraestrutura que não lhe pertence. É o acesso a esse capital tecnológico, é esse acesso a esse capital científico que está principalmente e especialmente com as pessoas. Então, você tem acesso, né, aos melhores pesquisadores, aos melhores alunos, né, das diferentes áreas de conhecimento. Isso dentro de um processo de inovação hoje faz toda a diferença. Aliás, só hoje não, gente, né, desde que o mundo é mundo. Bom, a infraestrutura do parque, que espero que seja uma infraestrutura de excelência, fala mas o parque é aberto, né? Parque é aberto, né? Que modelo que é esse? É um parque que você não tem delimitação, né, de muro, de área onde as empresas estão instaladas, mas mesmo esse parque aberto, gente, ele tem um headquarter, né? De espaços compartilhados, de infraestrutura, de laboratórios compartilhados, de espaço makers, de coworkings ou de incubadoras, por exemplo, né? A UFV, de novo, nós somos um parque fechado, né? O BHTEC é um parque fechado, né? Isso não nos impede, obviamente, né, de ter relação com outras empresas em outros formatos, né? Que é o que a maior parte dos parques às vezes chamam de empresas associadas, empresas vinculadas, as próprias empresas graduadas da sua incubadora e por aí vai, né? E aí vem elementos, né, que são condições de contorno, mas que, de certa forma, a equipe tem como atuar sobre, né?
A inovação e cultura empreendedora da região, eu tenho como estimular isso, melhorar isso cada vez mais, equipe de gestão qualificada, estabelecer serviço de valor agregado, a liderança, né, das pessoas envolvidas com o parque, com as empresas, com o ecossistema. A atração de empresas âncoras é um elemento fundamental no processo de atração dos parques, né? É difícil um parque nascer com a âncora, né? Normalmente os parques nascem e as âncoras chegam. Né? A gente tem exemplos no Brasil, né? Eu brinco com o pessoal lá de Itaipu, né? Parque Tecnológico de Itaipu. Ele já nasce dentro da âncora, né? Que é a própria Itaipu. Mas isso é raro, né? Networking, apoio do governo, financiamento para as empresas residentes, a imagem, a reputação do parque, né? A idade do parque, o tamanho do parque. Isso tudo são fatores que vão influenciando, né, o sucesso desse parque ao longo do tempo. E aí, também, na hora de avaliar, a gente levou em consideração quais são os elementos que precisam para modelar um parque, tá? Que estão relacionados aí, que é o conceito do parque, qual é a proposta de valor, né? Em que esse parque se propõe a gerar valor, né? Seja um parque científico, tecnológico, um First Research Park, o seu modelo de ocupação, o seu modelo imobiliário, tá? A gente vai ver que o modelo imobiliário ele é muito importante para a sustentabilidade financeira do parque. Aí vem, né, o modelo jurídico, o modelo de governança, de negócio, organizacional, portfólio de serviços, né, e aí por aí vai, tá? Então, com base nesses elementos conceituais, a gente desenvolveu a plataforma, tá? O InovaData BR, em que ele tem 3 ambientes, digamos assim, para o parque tecnológico enquanto usuário, né? Que é um ambiente de cadastro, onde a questão central aqui é saber se esse parque está em estágio de planejamento, implantação ou operação. As informações gerais desse parque, que podem ser atualizadas em qualquer momento por esse parque, né, que estão relacionadas com o seu modelo jurídico, de governança, imobiliário, infraestrutura, tamanho, áreas de atuação e investimento até 2016. Por que investimento até 2016? Porque a gente fez a primeira coleta de dados em 2017. Né? A partir desse ano, como a gente está colhendo anualmente, todo ano os parques, né, eles relacionam os investimentos que são realizados. E aí, tem uma área onde o parque, né, ele cadastra suas empresas, né, por área de atuação, CNPJ por CNPJ. Então, quando a gente, né, se vocês entrarem lá em Nova Data BR, vocês vão ver que tem 2.000 empresas. São as empresas que estão vinculadas aos parques tecnológicos, né, cadastradas pelos próprios parques tecnológicos, ali CNPJ por CNPJ, tá? Então, como é que funciona? Né? Os parques, eles têm acesso, eles atualizam essas informações, né, a qualquer momento, e anualmente, uma vez por ano, nós abrimos a plataforma para coleta de indicadores, tá? Qualitativos ou quantitativos, que estão em 7 eixos, que a gente chama de gestão, serviço, infra, equipe, parceiro, indicadores e avaliação. Tá? Então, nós, né, com os dados dessa publicação, a gente fez a coleta de dados 17, 18, 19, tá? Onde a gente teve, né, apesar de ter... e essa coleta é feita só para parques em operação. Então, apesar de, né, a gente ter 55 parques tecnológicos em operação, em média, aí, 40 apenas responderam, tá? Uma outra questão é que, apesar de nós termos identificado 93 parques, né, iniciativas de parque no Brasil em diferentes estágios, somente, né, somente entre aspas, né, 71 parques é que entraram na plataforma e confirmaram. Então, como vitrine, só aparece, né, aqueles parques que efetivamente foram lá, preencheram e atualizaram o seu cadastro. Se vocês verem hoje na plataforma, né, vocês vão ver que não são esses números mais, né, 5588. Por quê? Muitos parques, né, nós tivemos uma chamada da FINEP ano passado, no final do ano, para parques tecnológicos em implantação e operação, e muitos parques ali, né, se posicionaram de forma diferente até para aproveitar a chamada. Bom, então essas são as áreas que eu falei dentro da plataforma, né, sintam-se convidados para entrar lá e conhecer melhor, e aqui a gente já começa, então, os principais resultados que nós encontramos, né. Então, essa é a evolução do número de parques tecnológicos no Brasil no último ano, né, nos últimos 20 anos, e quando a gente olha a localização de parques, né, tecnológicos, seja no mapa, ou seja aqui nos gráficos, a gente vai ver que eles estão prioritariamente concentrados no sul e sudeste, tá? O que é muito natural, porque é onde, né, nós temos ali abrigados o maior sistema, né, de universidades federais e institutos de pesquisa.
Por quê? Porque a condição de um parque tecnológico é realmente a questão da forte base científica e tecnológica, tá? Bom, aqui nós temos duas curvas que são extremamente interessantes, tá? Que é a evolução do número de parques tecnológicos no Brasil nos últimos 20 anos e a evolução do número de parques tecnológicos nos Estados Unidos aí também, só que nos últimos, né, 50 anos aí. Quando a gente olha essas duas curvas, né, do ponto de vista, né, matemático, da estatística, ela tem uma curva, né, em formato S, que é uma curva muito característica de difusão de inovação ou de adoção de inovação. Né? Então, quem começa com esse conceito é o professor Link, né? Ele identificou isso nos Estados Unidos, a gente identificou isso aqui também no Brasil, né? Que a decisão de criação de um parque tecnológico é como se fosse uma inovação. Tá? A diferença, talvez, entre essas duas curvas é que nós temos um ponto de inflexão, né? Em torno de 12, 13 anos, e um ponto de inflexão, né, no número de parques nos Estados Unidos, ali levou quase 30 anos, né? Os Estados Unidos é o celeiro, né, dos parques tecnológicos, começa ali com o parque de Stanford, e na década de 50, e o parque, o Research Triangle Park, na Carolina do Norte, o RTP, até um parque que eu tive, né, um prazer muito grande de conhecer, é um dos parques aí mais famosos que nós temos no mundo, né, então são parques que foram criados na década de 50. E aí vocês imaginam, né, gente, que os primeiros parques tecnológicos no Brasil são dos anos 2000, né? Aí a gente vai ter os primeiros parques científicos na Inglaterra, na década de 70, né, 80, ali, Espanha, França, e o movimento começa, então, a difundir aí pelo planeta, né? E hoje são quase 1000 parques tecnológicos, né? E o que a gente verifica, né? Bom, em função disso, a maior parte, né, absoluta dos parques tecnológicos no Brasil são parques muito jovens, né? 10 anos ao longo da vida de um parque é muito jovem, é um parque muito jovem, né? Então, a gente fica pensando, né, apesar da maioria desses parques serem muito jovens, né, já trazem resultados significativos, né? Então, o que isso o que nós vamos ter, né? A hora que todos esses parques, né, alcançarem aí 20, 25 anos de maturidade em termos de novas empresas de densidade de base tecnológica, tá? E essa curva é a curva de povoamento dos parques, é o número de empresas vinculadas aos parques ao longo do tempo. Da mesma forma, né, como os parques, vocês veem que essa curva ela tem um formato S. A decisão da empresa de ir para um parque tecnológico é uma inovação, né? E esse comportamento é o mesmo comportamento que a gente tem, por exemplo, na curva de povoamento do parque tecnológico do Triangle Resort Park nos Estados Unidos, né? E a gente fez isso, né, esse teste para os outros parques tecnológicos e basicamente todos têm o mesmo comportamento. Então, o que a gente vê, né? Quando você pega o RTP, e aí a gente tem aí, né, um parque que começa lá na década de 50, né? Durante, se você for pegar aí 10 anos, né, se a gente pegasse um gestor desavisado, né, ele ia falar assim, poxa, mas esse parque tem esse volume de investimento, né? Foi criado aqui para mudar a economia da Carolina do Norte, né? Deixar de ser tabaco, está envolvendo aqui, né, 3 grandes cidades, né, Raleigh, Duke, Chapel Hill, e tem 10 empresas, né, vamos acabar com essa brincadeira aqui, que não está valendo a pena não, né, passa 15 anos e esse parque tem 20 empresas, né, que é a situação que a maior parte dos parques tecnológicos hoje no Brasil estão, que em média tem 35 empresas residentes, né. E aí, o que a gente vê? A gente começa a ver os pontos, né? Os pontos onde a curva se torna exponencial, né? E esses pontos onde a curva se torna exponencial é justamente a chegada de empresas âncoras, né? Eu não acredito, não acho que seja coincidência, né? Então, a importância da empresa âncora dentro do processo de povoamento dos parques tecnológicos, né? A gente está, né? Nós estamos concluindo esse trabalho científico, né? Para mostrar que os parques, né? Na sua grande maioria de povoamento aqui no Brasil, eles seguem esse mesmo comportamento. Então, quando você avalia um parque, né? 10 anos, 15 anos, você tem que ter o cuidado de entender qual é o momento que esse parque tecnológico está, né? E que se está sendo feito tudo corretamente, né, em termos de investimentos, de gestão, né, essa curva deve ter esse mesmo comportamento, né? Então, por isso que eu falei, né, disse lá no início, a gente compreender o fenômeno, né, e não só tirar fotografias para poder, em termos de política pública, poder alavancar esse parque. Hoje, no Brasil, 28% dos parques em operação, que vai dar em torno de 7 parques, eles vão abrigar 70% das empresas.
né? Aí alguém falou assim para mim, mas então nós não precisamos de mais parque tecnológico. Falei, Jesus, apagar a luz, né? Na verdade, é justo o contrário, né? Esses parques abrigam porque são parques antigos, são parques que têm mais de 20 anos. A lógica é o contrário. Você imagina quando esses outros aí, né, 70% dos parques atingirem essa mesma idade desses parques. Nós não vamos estar falando de 2.000 empresas de base tecnológica, né? Nós vamos estar falando de 20 mil, 30 mil empresas de base tecnológica, que é isso que nós estamos procurando. Tá? No Brasil, hoje, a turma fala aí em torno de 12 mil, 13 mil startups no Brasil, gente. Né? Se estima que só no Vale do Silício se fala em 20 mil startups. Se estima que na China tenha 500 mil startups. Então, assim, é urgente, né? É urgente que a gente cada vez mais trabalhe esse processo de criação de novas empresas de base tecnológica, né? Então, essas são as análises de regressão que nós fizemos nos parques tecnológicos do Brasil, justamente mostrando a importância desse fator tempo, né? 20 anos aí, um processo de povoamento do parque tecnológico, né? Também, até esse artigo que eu compartilhei agora com o Raoni, que acredito que eu já tenho compartilhado com vocês, e as duas questões principais que impactam o povoamento do parque, né, é o tempo e recursos investidos, né, o que, obviamente, né, que qualquer um que é gestor de parque tem certeza disso, né, mas agora com dados, né, a gente consegue provar isso, né. Os nossos parques, eles atuam em quase todas as áreas do conhecimento, é muito comum um parque ter mais de uma vocação, né? Principalmente, por exemplo, assim, você fala, é agrário. Aí, claro, agrário sempre vai passar biotecnologia, agronegócio. TI tem tudo, né, gente? TI hoje é meio para tudo. Mas uma coisa interessante que tem nesse estudo, e que evolui em relação ao estudo que tinha sido feito pelo MCT em 2014, né, é justamente essa evolução de outras áreas mais hard, tá? Como, por exemplo, a questão de saúde humana, né, da própria biotecnologia, né, mostrando, né, que nesse processo de desenvolvimento tecnológico, né, que a gente começaram muito mais soft, mais TI, mais essas coisas, caminhando para um processo aí mais hard de desenvolvimento tecnológico. Quando nós olhamos, né, onde os parques estão localizados, né, a maioria, né, quase que absoluta, né, está em área pública. Tá? De novo, mostrando a importância da relação universidade e empresa. E desses, quase a metade está em área que pertence às universidades. Né? O que também é uma questão muito interessante. Tá? De novo, né, trazendo a questão da Triple Helix e os parques tecnológicos como organizações intermediárias. Tá? E quando a gente olha a personalidade jurídica, né, a gente vai ter fundação, que normalmente, né, as fundações estão associadas com as fundações de apoio às universidades, tá? Associação e autarquia. Quando eu olho a autarquia, que também usualmente é a personalidade jurídica das universidades, né? A gente pode dizer que quase metade dos parques tecnológicos do Brasil estão, de alguma forma, né, sendo geridos aí diretamente pelas universidades, tá? E aí vem as outras formas de modelo jurídico. Né, esses aí são os indicadores mais usuais de parque, né, que é faturamento das empresas, emprego e impostos. Então, o que a gente vê? Que as empresas aí nos parques tecnológicos faturam da ordem de quase 4 bilhões de reais por ano, né, a gente tem em torno aí de 40 mil empresas ao longo do período, tá? E aí é que a gente mostra isso como realmente uma política pública, né, porque se eu somar todos os investimentos que foram feitos em parques tecnológicos no Brasil, de acordo com o que os parques responderam nos últimos 20 anos, a gente está falando de um recurso da ordem de 5, 6 bilhões de reais. Né? Federal, municipal, estadual, privado. Obviamente, sem considerar o valor do dinheiro no tempo. Mas, quando eu olho que anualmente as empresas que estão no parque faturam isso por ano, né? Gerando em quase 193 milhões de reais de impostos por ano. Né? Então, isso comprova, né? Claro que você tem vários outros, né? Isso não é suficiente para comprovar a efetividade de uma política pública, mas, em grande medida, né, isso mostra a assertividade, né, do emprego, do recurso no desenvolvimento dos parques tecnológicos, pelo papel que ele desempenha na formação e criação de novas empresas de base tecnológica. Tá? Na estrutura organizacional do parque,
e na questão dos conselhos, principalmente na questão dos conselhos, porque os conselhos, eles representam muito a questão da governança, tá? Então, a gente vai ver que, né, na maioria dos parques tecnológicos, nós vamos ter representações da universidade, do governo municipal, de associações empresariais, então isso mostra a Triple Helix, né, universidade, empresa e governo, não só do governo municipal, mas também do governo estadual, né, e aqueles que representam as associações, ou que representam as associações de empresas, tá? Então, a gente pode mostrar a importância, né, da Triple Helix, dentro do modelo de governança dos parques tecnológicos, mas principalmente a importância das universidades, porque se vocês olharem aí o gráfico, né, ela é o ente que praticamente apresenta todos os parques, na questão de conselhos, que os conselhos normalmente são quem deliberam, tá? Na estrutura executiva, ou na estrutura de gestão, aí a gente vai ter os cargos, né, diretoria, conselhos, gerências, e por aí vai, tá bom? Quase que a maioria absoluta dos parques, né, eles fazem processo seletivo para que as empresas possam pertencer a esse parque, né? E esse processo seletivo, na grande maioria também, eles levam em consideração principalmente a base tecnológica da empresa, que é natural, já que nós estamos falando de parques tecnológicos. Os parques também oferecem uma infinidade de serviços às suas empresas, tá? E esse é o papel do parque, esse é um fator de sucesso importante para um parque. A qualidade e o portfólio de serviços que ele oferece, né? E aí, esses serviços, a gente, né, tentou ali decompor, até em função da literatura, de quem faz, da literatura não, da nomenclatura que a gente usa muito na gestão de parques tecnológicos, né, os programas. Então, esses serviços normalmente são oferecidos em programas, tá? Quais são os programas mais comuns que a gente tem em parque tecnológico? Primeiro, de empresa residente, né? Às vezes, os parques que são abertos, né, eles não têm essa área de localização que é própria do parque para as empresas poderem ali residir, né? A gente vê um aumento cada vez maior de incubação e aceleração, justamente naquela lógica de que quem são as empresas que vão povoar o parque? Precisam ser aquelas empresas que serão criadas pelo próprio parque, né? E dentro do valor, ou da proposta de valor oferecido pelos parques, de novo, a interação com as universidades vem em primeiro lugar, né? A cooperação para o desenvolvimento científico e tecnológico, o acesso a laboratórios qualificados, né? Que é isso que a empresa busca, né, quando ela se aproxima, né, de uma universidade, de um instituto de pesquisa, por meio do parque tecnológico. E estar junto, né? Ah, não, mas claro que o Parque Tecnológico, a Universidade Federal de Viçosa, ela tem parcerias com empresas do Brasil e do mundo, né? Agora, é diferente quando uma empresa está aqui, gente, né? Essa localização geográfica, esse estar junto, o pessoal fala muito lá nos Estados Unidos, né? O under the same roof. Achei até muito interessante quando eu falei, gente, debaixo do mesmo teto, isso faz muita diferença, né? Isso faísca o processo de inovação tecnológica, as possibilidades de compartilhamento. Então, você pensar assim, alunos de mestrado, doutorado, fazendo suas dissertações e teses, né, nas empresas, que estão, às vezes, dentro das universidades ou ao lado das universidades, né? Isso faz toda a diferença dentro do processo de inovação tecnológica e, né, os números deixam isso muito claro, tá? Em termos de infraestrutura, né, que também é um fator de sucesso, a gente vai ver que os parques tecnológicos, na sua grande maioria, vão ter uma infraestrutura muito boa, que vai contemplar, né, espaços exclusivos para as empresas, individualmente, ou vai contemplar muitos espaços compartilhados, salas, auditórios, secretarias, laboratórios e por aí vai, né? A gente ainda não tem um portfólio de incentivos, digamos assim, fiscais ou creditícios para as empresas irem para o parque, e a gente sabe que esse é um elemento importante, né? O Porto Digital é um exemplo disso, e isso precisa realmente, é uma questão que fica muito claro no estudo, né? Essa necessidade de incentivos, tá? Para as empresas, especialmente aquelas empresas que realmente desejarem ir para o parque tecnológico. Por quê? Tem um estudo da Fundação Dom Cabral, né, que ele diz que a chance de uma startup que está num parque tecnológico, numa incubadora de empresa, ou num programa de aceleração morrer, ela é 2 vezes menor de uma startup que não está, né? Então, muitas vezes, nós vemos o quê? Um esforço muito grande de criação dessas startups, nos programas de aceleração, inclusive governamentais, com volumes absurdos de dinheiro, tá? E você não vê um esforço de manter as empresas vivas.
Esse é um problema, porque nesse estudo da Fundação Dom Cabral, o que eles mostram lá? 25% das startups morrem em 2 anos, tá? 50 e poucos em 5 anos, se não estiver enganado, 75% vai morrer ali no horizonte de 10, 13 anos. Ontem a gente estava olhando isso aqui para a nossa incubadora, né? Nós temos mais de 60 empresas graduadas. 80% das empresas que passaram pelo programa de incubação seguem vivas, num horizonte de 20 anos. Então, quer dizer, é o oposto, né? Demonstrando a importância disso. Então, às vezes, né, o empreendedor, a startup, ele não tem essa maturidade de compreender a importância de estar num ambiente como esse. E você tem que incentivá-lo aí, tá? Essa é uma coisa que a gente precisa amadurecer muito, tá? Bom, as áreas de atuação de equipe dos parques, normalmente estão voltadas muito para a área de gestão, tá? A gente vai ver, porque faz sentido, né? A equipe do parque está ali como organização intermediária, promovendo a interação. As questões mais técnicas vão estar com os parceiros, as universidades e os ICTs, tá? É uma equipe altamente qualificada, né? A maioria absoluta aí, né? Inclusive ao nível quase que de mestrado, tá? E os parques, né? Até como organizações intermediárias, vocês vão ver que eles têm toda sorte de parceiros. Incubadoras, as universidades, outras ICTs, NIT, FINEP, CNPq, as associações como a Amprotec, IASP e por aí vai, tá? Esse gráfico, esse dado, ele é muito interessante para o gestor de parque, né? Que muitos parques, né, a gente ouve isso, elefante branco faz prédio e a gente não sabe o que vai acontecer, ou não vai ter prédio, ou vai ser parque aberto. Agora, uma coisa que os parques tecnológicos têm que ter em mente, uma componente muito importante para a sustentabilidade financeira é a componente imobiliária, né? Então, isso aí é o valor de receita apurado pelos parques, né? Os 40 parques que responderam, daí da ordem de 100 milhões de reais por ano, de receitas que os parques apuram, e vão ter mais de 100 milhões de reais de despesas. Isso mostra que tem um mantenedor, né? Porque senão a conta não fecha. E a gente vai ver que 60% dessa receita está relacionado com a questão imobiliária, aluguel e condomínio. Tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. E esse é um processo, assim, interessante, porque, normalmente, o investimento em infraestrutura, ele vai vir público, né? Dificilmente um parque, né? Quem vai fazer investimentos privados, da ordem de 10, 15, 20 milhões para fazer um prédio, né? E aí, ao longo do tempo, esse prédio, à medida que ele é doado, né, e a questão imobiliária é o que traz a receita e a sustentabilidade financeira para o parque. Porque em parque você tem que falar de sustentabilidade financeira, que é aquilo em que as receitas que eu apuro das atividades é suficiente para pagar as operações do parque. E para a maioria absoluta não é. E nem vai ser no horizonte de 15, 20 anos. Né? No Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Agora, os poucos parques no Brasil, são pouquíssimos, estou falando de um ou outro, né, que tem sustentabilidade financeira, que a operação do parque, né, ela paga as despesas, principalmente despesas com o quê? Mão de obra, né? Metade das despesas do parque está relacionada com a mão de obra, né? A gente vai ver que a questão fundamental é a questão imobiliária, né? Então tem que ficar muito atento a isso, né? E aqui, aquilo que eu disse, né, dos investimentos, eu somo tudo, eu estou falando de 5 bilhões de reais de investimento, em que a maior parte dele é do governo estadual. E aí, aquilo que a Edcovitch chama de falácia de inovação, né? Que a gente escutava muito também como gestor de parque, né? Dos gestores públicos, né? Que vêm de passagem, não aqueles que são técnicos de carreira, sabe, gente? Mas aqueles, né, que chegam e achavam que já tinham investido muito, né? E, na verdade, nem começaram a brincar de parque, né? Isso é tudo que foi investido nos parques tecnológicos do Brasil. Só o Parque Tecnológico de Singapura tem 8 bilhões de dólares de investimento. Né? É uma brincadeira, né, que requer investimentos de longo prazo e de forma perene. Qual que é o problema? O problema é que vem o investimento, né? Aí faz o investimento, mas esquece de ter um custeio. Né? O último edital que nós tínhamos tido da FINEP para parques tecnológicos no Brasil era de 2013. Né? Aí saiu o edital da FINEP ano passado, em dezembro, né, para os parques tecnológicos. O edital mais ou menos de 100 milhões de reais, para 55 parques tecnológicos em operação, mais aí uns 12 em implantação, né? Então vai ser briga de foice. A gente já sabe aí que, né, de parques tecnológicos em operação, com um edital de 100 milhões de reais, eles receberam em projeto 600 milhões de reais de demanda. Né? Faz sentido, né? São 10 anos sem editais, né?
E a maior parte, e é isso, o investimento público ele é muito importante, principalmente nesses momentos iniciais do parque. Não só na questão do investimento, mas também na questão do custeio, né? Aqui a gente traz esses recursos estratificados, né, mostrando a importância das agências, dos recursos de subvenção, editais, principalmente FINEP, né? Em Minas Gerais, a gente tem que dar um destaque muito grande para a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMIG e a nossa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, né? Nós tivemos edital em 2019, 2000 e o ano passado, 2021, que foram fundamentais para os incubadores, para os parques tecnológicos, né? A turma já não estava mais com a cabeça para fora, né? Muitas incubadoras fecharam. A turma estava só com, né, só com o narizinho, assim, fora. Então, esses editais foram, assim, fundamentais, né, para que esses ambientes pudessem realmente retomar o processo, né, especialmente criação de novas empresas. Estima-se que em Minas Gerais, a gente tem aí 1.000 startups, né, a gente vai ver que pelo sistema de incubação de Minas, né, nós estamos falando só no sistema de incubação de Minas, ao longo desses 20 anos, são mais de 800, né, empresas que foram criadas aí dentro desses ambientes das incubadoras, né? E aí, de novo, incubadora é coisa do passado. Que é isso, gente? Né? Isso é absolutamente ridículo, né? Mas a gente escutou muito isso também, tá? Aí tem que ficar atento com essas questões, né? Hoje a maior parte, né? Hoje os parques têm programas de incubação, têm programas de aceleração. Hoje as incubadoras têm programas de aceleração, né? Hoje é até difícil a gente falar de aceleradoras, né? No sentido mais restrito, porque muitas vezes está rodando ali junto com as incubadoras, né? E né, quando a gente pensa em termos de dificuldades, as principais dificuldades do parque estão associadas, obviamente, né, gente, com a questão de investimentos, especialmente os investimentos em infraestrutura. Nós perguntamos em nota da data qual era a necessidade de recursos para os parques em operação e planejamento, e eles falavam que era da ordem de 1,7 bilhões de reais, né? Então, ter 600 milhões lá na chamada faz muito sentido, né? Bom, falar um pouco rapidamente aqui de Minas, né? A gente também tem um projeto muito semelhante em Minas Gerais, que, aliás, é o projeto mãe desse projeto do Inova Data BR, que a gente desenvolveu com o apoio do Governo de Minas, da FAPEMIG e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a Inova Data MG. Então, é muito análogo ao BR, só que ele é mais amplo, ele é mais completo, porque além dos parques tecnológicos, a gente traz as incubadoras de empresas, né? Hoje, Minas tem 21 incubadoras, 2 aceleradoras e 4 parques tecnológicos em operação, tá? A maior parte desses parques estão vinculados diretamente às nossas universidades federais, né? Então, o Parque Tecnológico Viçosa, o UFV, BHTEC, o FMG, o PCTI, a Unife, e o Parque Tecnológico Uberaba, né? A Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e tem mais uma outra instituição particular lá também, a Unilb, no qual o parque ali também permeia. Nós temos 3 projetos de parque em planejamento em Minas, que estão bem avançados, né? Que é Juiz de Fora, Lavras e Uberlândia, tá? E aí, quando eu olho as incubadoras, né, elas também, na sua grande maioria absoluta, vão estar vinculadas às universidades ou às faculdades, né, ou centros universitários, institutos de pesquisa, o que faz todo sentido, né? Essa evolução do número de empresas no estado de Minas Gerais, vê de novo aí a curva S, né? A gente tem sempre esse comportamento, né? O número de empresas graduadas aí da ordem de 360, né? No ano, né? Que você vai acumulando ali no ano, né? Esse é um número muito importante. Nós estamos falando de 140 empresas efetivamente no sistema de incubação, mais 360 graduadas ativas, tá? E essa evolução do número, né, de incubadoras, né, aquilo que eu falei, né, evoluiu no estado, depois foi diminuindo, tá? Principalmente o número de empresas criadas. Vocês vejam aí que nesse momento, né, no estado que nós ficamos sem um aporte de recursos públicos, né, o número de empresas criadas, né, ele caiu aí muito. Então, agora a gente vai seguir acompanhando para ver se com esses novos incentivos aí, a gente consegue retomar essa curva de aumento, né, do número de empresas criadas, tá? Isso aqui é importante, né? Então, aquilo que eu falei, até já tinha adiantado. Quando eu olho, né, toda a história das incubadoras em Minas Gerais, nós estamos falando de mais de 800 empresas criadas, das quais 578 efetivamente graduaram. Graduaram é aquela que passou pelo programa de incubação e concluiu.
E dessas, né, a gente vai ter uma taxa de sobrevivência geral de 66%. De novo, é quase o oposto que a gente tem, no geral, aí para as startups, né? E um dado interessante, né, que 31% dessas empresas incubadas, elas são spin-offs acadêmicas, né, empresas que foram criadas a partir de tecnologias das universidades. E aí, nos trabalhos, né, mais científicos, de dissertações de mestrado, doutorado, que a gente orientou com esses dados, né, algumas coisas são muito interessantes, tá? Quando a gente pega essa série histórica com esses dados. Primeiro, né, que o fator que mais impacta a taxa de criação de empresas de base tecnológica em Minas Gerais é o número de alunos da pós-graduação. Que é uma coisa que a gente, quando é gestor, a gente mais ou menos já imagina que fosse assim mesmo, né? E que a taxa de sobrevivência, né, das empresas que são spin-offs, ela tem uma taxa de sobrevivência maior das empresas que não são, tá? Quase 52% mais chance de sobreviver do que aquelas empresas que não são spin-off, mostrando a qualidade da empresa, né, que surge a partir dos projetos de pesquisa da universidade. Então, são resultados interessantes. E também as spin-offs, né, elas acabam tendo maior facilidade, não sei se a facilidade é a palavra, mas maior acesso a captação de recursos por parte, né, dos financiamentos. Então, já concluindo, né, gente, nossa, eu falei mais do que tudo, né, parques tecnológicos, né, eles são realmente instrumentos de desenvolvimento econômico, social, por meio da promoção da inovação de base tecnológica, né, eu acho que assim, esses parques no Brasil hoje eles se constituem verdadeiras joias, porque são parques jovens e que já trazem resultados importantes, né, e que se forem mantidas, né, ou aperfeiçoadas, melhor ainda, as políticas, mas principalmente mantido o financiamento perene ao longo do tempo, né, nós estamos falando de um potencial tremendo de criação de novas empresas de base tecnológica, né. Então, é claro que todos os resultados que nós trazemos aqui, eles não são, né, conclusivos nem definitivos, mas traz um panorama aí que a gente pode tirar algumas conclusões importantes, né, a questão dos investimentos de longo prazo, a importância de políticas de atração de empresas âncoras para os parques tecnológicos, que hoje a gente não tem nada efetivo nesse sentido, né? Nem em Minas Gerais, nem no Brasil, né? Que eu falei, parque tecnológico em Recife, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Florianópolis, né? Agora, ia atrair empresas âncoras, né, para esses parques tecnológicos, que estão em pequenas cidades, estão no interior, e que tem um papel fundamental, como a gente viu no processo de povoamento do parque, né? A gente trabalhar a questão, né, de atrair parceiros privados, principalmente para a questão dos investimentos imobiliários, que é o que, em grande medida, vai trazer sustentabilidade financeira para a gestão do parque, né? A necessidade do capital de risco, do investidor, principalmente, né, esse acesso, talvez por parte do ambiente de inovação, para que ele possa contribuir com as suas empresas, né? Então, a gente recebe dos editais os recursos para a gestão do parque, para a gestão da incubadora. A gente não recebe os recursos para investir nas empresas, né? Então, esse é um diálogo que a gente já está tentando ter aí já faz algum tempo, né? Tentando sensibilizar que ninguém melhor, né, do que um gestor de parque, acelerador do incubador, para entender o que a empresa precisa, por exemplo, para o desenvolvimento do produto, né? E poder fazer esse financiamento de uma forma mais assertiva, né? E que a gente precisava de uma visão mais multidisciplinar, interministerial, né, dos parques tecnológicos, não só como um instrumento de desenvolvimento tecnológico, mas um instrumento de desenvolvimento econômico para o país. E aí você precisava de envolvimento de outros ministérios, para começar do próprio Ministério da Educação. Quando a gente vê os editais para parques tecnológicos, ao longo do tempo, eles saíram da onde? Do MCTI. Quando a gente quer política de parque tecnológico, de inovação tecnológica, vai no MCTI, que é o grande parceiro, né? Mas, por outro lado, a metade, né, de uma forma direta dos parques tecnológicos estão vinculados às universidades. E a gente não tem uma linha, por exemplo, na matriz orçamentária da Andice de distribuição de recursos, que leve em consideração que uma universidade tem um parque tecnológico como incubador de empresas, né? Então, a gente precisa avançar nessa visão mais ampla da inovação como sendo uma pauta, né, não só do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas de todas as pastas ali envolvidas.